Não, pode tirar. Muito bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil, bom dia, mundo inteiro. Com que prazer estamos começando o programa no dia de hoje, aqui pelas ondas amigas da web. Olha, bom dia, mas bom dia para valer. Vamos lembrando a você, alô Oscar Berra, alô Jane Melli, abraço grande para todos vocês. Lembrando que daqui a pouco nós teremos aqui o presidente do Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro, o nosso querido Leonel Quirino. Teremos também o jornalista Josemar Duarte. E agora, como sempre acontece aqui no programa, a nossa recomendação de livros, né? Nós vamos aqui para esse livro emblemático do Sérgio Gramático Júnior, o filho da Dáurea Gramático, Delegado e Dionísio, Vidas em Passos de Arte. Delegado, mestre delegado, que já está com o Papai do Céu, e Dionísio, o mestre Manuel Dionísio, presidente da Escola de Mestre-Sala, Porta-Bandeira, Porta-Estandarte do Rio de Janeiro. Outro livro que nós estamos recomendando aqui é o livro Ao Meu Filho. Esse livro é de autoria do Renato Schmeckel. É um livro muito interessante, é aquilo que ele gostaria de dizer para o seu filho. Este livro aqui, Animais Nossos Irmãos, de Eurípides Kuhl, vale a pena ler. Este outro, Os 50 Anos de Comunicação, de minha autoria, que está no 5º ano na escala de venda da livraria saraiva.com.br. Se você quiser comprar 50 Anos de Comunicação, de minha autoria, livraria saraiva.com.br. E o outro, Vamos Falar de Rádio. Este é um livro muito interessante, é um livro feito em São Paulo pela livraria Matarazzo. Eu queria lembrar vocês da churrascaria, aliás, não é churrascaria, é um restaurante maravilhoso, que é o restaurante Caçador, que é, na verdade, nosso parceiro, o restaurante Caçador, para você participar. Olha, basta você mandar aí o teu recado para o nosso programa. No restaurante Caçador, Rua Pareto 42, você vai almoçar e vai levar mais 2 convidados por nossa conta. O restaurante Caçador é um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro, um dos melhores restaurantes da Tijuca, do meu amigo Joaquim, do meu amigo o Ari, né? O Maurício. Um abraço grande para a turma do restaurante Caçador. Sem mais delongas, eu queria lembrar também que o professor Serginho está fazendo um trabalho muito bonito junto à Secretaria de Esportes de Niterói, na Praia de Icaraí. Na Praia de Icaraí, todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã até 8h30 e também de 7 da noite até 8h30 da noite, MMA Cross Fitness. MMA Cross Fitness é um trabalho muito bonito de você, fazendo ginástica, adquirir a forma física com o professor Serginho, que é mestre de jiu-jitsu, faixa preta, 4º grau. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, por lá. Outro recado que eu gostaria de dar aqui para você, e agora a gente vai adaptar essa câmera, justamente, você sabe que esse aqui é um self-made program, o que significa a maneira mais moderna de você aproveitar a internet na medida do seu possível. É mais ou menos isso. Você tem aqui um computador, um dos melhores computadores, que é a Compaq, né? Eu quero mandar um abraço ao pessoal da Compaq, que também prestigia este programa. E você vai ver aí espadascatana.com.br. Espadas Katana, você vai adquirir espadas autênticas, samurais, através da Shotokan. Ela importa de Hong Kong.
dê uma olhada, olha só o que representam essas espadas, que são decorativas, mas que são afiadas. Portanto, se você tiver criança em casa, não deixe a mão da criança, evidentemente. Essa espada, ela pode ser colocada da forma que é, em cima de uma mesa a nível de decoração, ou ela aí pode ir para a parede, não é? Há um suporte especial para a parede, e você encontra essas espadas à venda para todo o Brasil, através da Shotokan. Se você estiver no Facebook, logo após o programa, você faz o quê? Você digita Espadas Katana na busca e você vai encontrar a loja da Espadas Katana, você vai encontrar os diversos modelos, os diversos tipos. Essa logomarca aqui que eu estou apontando com o dedo, essa é a logomarca autêntica da Shotokan, uma das maiores vendedoras de espadas do Brasil. Então, espadascatana.com.br. Detalhe do cabo, esse cabo é todo feito em pele de arraia. Eu ia falar rabo de arraia. Rabo de arraia é outra coisa completamente diferente. E finalmente, para passar para você essas pessoas que estão apoiando a gente a nível comercial, o que é muito importante, né? Mostrando que é possível sim você fazer um programa via internet, eu queria falar dos nossos amigos da Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, gente, trazendo informações as mais diversas. E isso eu tenho um seguro de vida da Bradesco. Eu quero mandar um abraço para Daniele lá na Bradesco, quero mandar um abraço para o Rafael também. E olha só, viva a longevidade. Qual será a sua aparência? Quais seus próximos planos? Para cada objetivo, uma solução nossa. Seguro Viagem, Bradesco Seguros e computação é Compaq. Então, um grande abraço para todos vocês. Nós já passamos a esse momento e eu quero dizer para você o seguinte: sempre a gente faz aquele trabalho que você sabe que é muito importante. Você está vendo aqui o Compaq, né? Que é um computador ágil, não é computador dos mais caros e, na verdade, vale a pena, principalmente para quem é estudante, para poder, evidentemente, trabalhar com segurança nesse computador, que é um computador de médio porte, mas que na realidade faz um trabalho muito bonito. Então nós vamos aqui, mais uma vez, trazendo para você aquele momento que a gente fez na rádio durante muitos anos, e que vamos trazer agora. É o momento da oração. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem.
estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, então tivemos aí esse momento de força, de energia, que é muito importante, não é? E nós vamos agora para a nossa sala de visitas. Vamos para a sala, mas vamos registrar aqui, né? Alô, querido Cadu, tudo bem? Tudo ótimo. Muito bem, quem está contigo aí? É o Caio. É o Caio que vai fotografar a turma, não é isso? Um abraço, sejam bem-vindos aí, acompanhando o nosso querido Leonel Quirino, presidente do Sindicato dos Radialistas. Bom dia, Leonel. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo aí com a gente. E também o Lorimar Ferreira, jornalista, né? Que durante muitos anos atuou tanto na TV Tupi quanto na Rádio Tupi, e eu juntinho aí de vocês mais uma vez. Leonel, como é que está o momento sindical com relação a todas essas mudanças, reforma trabalhista, essa coisa toda? Me conta. Fernando, o momento sindical está bastante... é um momento de luta, né? Digamos assim. É um momento de desafio, de luta para o movimento sindical, onde o governo federal que aí está, ele implementou uma reforma com o intuito de enfraquecer as entidades sindicais, ou seja, enfraquecer a resistência dos trabalhadores. Só que, por que desafio? Desafio porque é a hora do movimento sindical mostrar para que serve, é a hora dos trabalhadores se conscientizarem, estarem dentro dos sindicatos de classe ao qual pertencem, porque tá difícil a situação, a reforma trabalhista que já foi implementada, a terceirização que já foi implementada, né, que já foi legalizada, digamos assim, e agora a gente tem um grande desafio aí, que é barrar a reforma da Previdência, né? Então, assim, a gente precisa estar junto do nosso sindicato para tentar fazer uma força, ou seja, as classes se unirem, todas as classes trabalhistas, né, as categorias se unirem e tentarem juntas, tentar barrar o que eu chamo de contra-reforma, né, Fernando? De contra-reforma, que não é fácil para todos nós. Mas Lorimar, você tem alguma pergunta? Bom dia. Bom dia, Fernando, mais uma vez. Não, a pergunta que eu queria fazer ao Leonel era o seguinte, era com relação a essa falácia que o governo fica jogando com relação à reforma trabalhista, de que a partir de agora o trabalhador vai ter mais facilidade para negociar. Aí eu miro o exemplo da Rádio Tupi. Negociar como? Qual foi a negociação que a Rádio Tupi fez? Como é que a direção do sindicato vê esse problema todo? Porque eu acho que vai ser um calvário para vocês, esse monte de ações, essa enxurrada toda aí, para tentar levar da melhor forma possível, não é? E não só a TV, né? Porque outras emissoras não estavam demitindo também, mas essas pelo menos pagaram, né? A gente enfrenta um grande problema na nossa categoria, nós radialistas e jornalistas, nós trabalhamos juntos, né? A verdade é essa, os grandes comunicadores, juntos os operadores, a gente sempre trabalhou junto e com os jornalistas também. O que acontece é que na nossa categoria, a gente tem rádio que não paga, infelizmente a gente tem rádio contratando sem carteira assinada, e as rádios que pagam estão demitindo, né? E aí é importante, nesse momento, a gente ter uma coisa que eu chamo de consciência de classe, né? O trabalhador precisa ter consciência de classe, Fernando, pelo seguinte, logicamente, a classe patronal, a classe que emprega, ela não vira para você e fala assim, ó, eu estou explorando a sua mão de obra. O discurso patronal é sempre aquele discurso, não, eu estou aqui trabalhando para empregar a gente, para melhorar a economia do país, para gerar mais renda e etc. Só que o que acontece na prática é que ninguém emprega para gerar renda. As pessoas empregam para ganhar lucro. A verdade é essa. E aí, não se trata de quem está certo e quem está errado. Ou seja, o empregador está fazendo a parte dele e a gente vende a nossa mão de obra. Exatamente. Se trata de que espaço você ocupa na sociedade. E aí, quando a gente se dispõe a defender os direitos dos trabalhadores,
A gente não está dizendo, a gente não está aqui tratando de conceito de certo ou errado. A gente está tratando dos nossos direitos, ou seja, o espaço que a gente ocupa defendendo os nossos. A comunicação no Brasil é muito complicada por conta dos monopólios midiáticos. Verdade. E na maioria das vezes, concessão pública, que é dada aos apadrinhados de políticos, quer dizer que não são radialistas os donos das emissoras de rádio e muito menos de televisão, né? Com certeza. O que acontece é o seguinte, a gente tem 6 famílias dominando a comunicação no Brasil. Então, você coloca isso do ponto de vista do profissional que trabalha em comunicação. É muito complicado. Por quê? Porque você vai ter na rádio, uma rádio dominando a audiência, uma ou duas, você vai ter na TV aberta uma grande emissora disparada a TV Globo, uma grande emissora dominando o mercado, e aí do ponto de vista de concorrência você não tem. Não tem. Mas aí você coloca assim, não, mas é porque a empresa se destacou e gostava. Vírgula, a concessão ela é pública. Lá em 1954, na lei das concessões, que é a lei mais descumprida do nosso país, Fernando, ela vê o seguinte, olha, a concessão é pública, então você tem uma série, a partir do momento que você tem a concessão, você tem que dar em contrapartida à sociedade uma série de coisas que não dá. Por exemplo, tem que ter um limite de programa de esporte, de saúde, de educação, etc. Locais, e na verdade o que a gente vê não é isso. O que a gente vê na prática é uma guerra desenfreada pela audiência, e aí você coloca no ar coisas sem conteúdo relevante para a sociedade. Não existe assim uma cultura menor, não existe algo. Porém, a gente vê que não existe, eu não estou aqui para avaliar se o programa X é um programa bom ou não é. O que eu estou querendo defender aqui, e em qualquer lugar que eu vou, eu defendo, que é o que eu entendo como certo, é a democratização da comunicação, ou seja, tem que ter espaço para tudo. E você vê que eu não sei se você viu recentemente, foi publicado, não sei se é verdade, foi publicado no site da BOL, bol.com.br, o ranking de faturamento das emissoras. Eu fiquei impressionado, porque a distância da TV Globo para com a Record, que é a segunda, e para com a SBT, que é a terceira. E a Band também, que está nesse nível aí de terceiro ou quarto. É um negócio descomunal, não sei se você viu isso. É coisa de 1 bilhão e não sei quantos para 200, 300 milhões por ano. Quer dizer, mostra claramente essa coisa que é, na verdade, digamos assim, quase que um cartel. Não chega a ser cartel porque é isolado, né? Fernando, vou te dar dados concretos agora. A Rede Globo, ela faturou em 2017, ela teve de lucro líquido, ou seja, aquele lucro que já é retirado, já tirou-se imposto, já tirou-se tudo que é pagamento, todos os encargos já foram tirados. De lucro líquido, 1,9 bilhões. Qualquer coisa, eu não sabia o nome. Ou seja, só de encargos, aí eu estou falando do ponto de vista do empregado, do profissional. Isso porque ela faturou 40% a menos do que ela faturou em 2015. Em 2015 ela chegou a mais de 3 bi. Ou seja, só de encargos trabalhistas, só de encargos de remuneratórios, não estou falando só do funcionário direto, estou falando do funcionário direto e do funcionário indireto. Só de encargos remuneratórios ela não chegou a gastar nenhum bi, ou seja, 900 e poucos milhões. Está lá no balanço, está lá no balanço anual, são dados oficiais lá que a gente vê lá, que a gente pega no valor econômico. E procede esse distanciamento da segunda colocada? Aí você coloca exatamente isso. A segunda colocada, ela declara um déficit, né, que é a Record. Mas o que eu quero colocar como dado interessante é o seguinte: se você dobrasse toda a remuneração de todo mundo que trabalha na TV Globo, toda a organização Globo, se dobrasse o pagamento de todo mundo, ainda assim, a emissora, ou seja, os acionistas da TV Globo, a gente sabe que o acionista majoritário é a família Marinho, mas tem vários outros acionistas, inclusive americanos, que já são donos da Rede Globo, etc. Mas se você dobrasse ainda assim, o lucro líquido agora, seria na hora de 1 bi. Uma pergunta que não pode faltar, porque quando eu anunciei que você vinha aqui, até botei um teaserzinho nos diversos sites meus, né?
avisei também ao site Paga Tupi, do pessoal que está aí até hoje em greve, porque na verdade ninguém voltou ao trabalho e tal. E o pessoal está querendo saber como é que ficou a história do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que eles não pagavam desde 2014, que foi transitado em julgado, né? E eu acho que estaria ainda na fase de cálculos, é isso? Exatamente. Para a gente tocar nesse assunto, é importante dizer que quando a gente está falando de Rádio Tupi, a gente está falando do Grupo Diários Associados. Exato. Que é um dos grandes conglomerados. Um dos grandes conglomerados de comunicação do país. Então, quando a gente está falando assim, tem dinheiro para pagar? Tem dinheiro para pagar. Só que eles brincam com o que é sério, que é o direito do trabalhador ser remunerado. Mas vamos lá, respondendo essa pergunta. Essa ação a gente já tem desde antes da greve, né? Essa ação de fundo de garantia é porque desde 2014, antes de atrasar o salário, eles já estavam atrasando. Ou seja, deve ter mais de 2 anos. Mais de 2 anos. E aí a gente ganhou essa ação, ela transitou em julgado. Agora, o grande problema é que, infelizmente, os tribunais, em segunda e última instância, eles têm colocado o que a gente chama de execução individual. Ou seja, ganha ação, está claro que ela é coletiva, mas ela passa a ser individual pela diferença de pagamento de cada um. Exatamente, porque o cálculo de cada um... Aí vocês o calculista de vocês, calculador de vocês, chega lá, não é isso. Aí o cara vem, então essa é a demora. Esse que é o problema. O grande problema da ação é que depois que ela transita em julgado, né? Ou seja, você já discutiu o conceito da ação. Bastante claro, a justiça brasileira é muito lenta. É muito lenta. Eu acho que o caminho está correto. O problema é a distância de passar de digamos assim, uma fase para outra. Ou seja, a tramitação de uma ação, ela demora a partir do momento que o juiz não tem prazo. Ou seja, você pega uma vara trabalhista, onde um juiz ele trabalha um pouco, ou ele tem um recurso maior, ou ele não está de férias, e aí a coisa anda mais rápido. Você pega outra que por exemplo, uma audiência, ela pode, de uma audiência de conciliação para ser marcada uma audiência de instrução, coisa de um ano de diferença. É um absurdo. Esse que é o absurdo. É o caso até do Lorimar, que deu-se isso também. Não, a minha audiência seria única. E quando eu cheguei lá, o juiz me deu boa tarde, eu entrei e ele foi logo perguntando se havia acordo, um advogado da Tupi, e aí ele disse que não queria comprovar uma justa causa, ridícula, só eles acreditam isso. E aí tentamos que remarcar. O senhor trouxe comprovante que os salários estão em dia? Não trouxe, mas vou apresentar. Ele teve 1 ano para apresentar, não apresentou. Aí foi marcado para o ano que vem, quer dizer... Você estava no mês de outubro, né? Outubro, foi marcado para agosto. E eu, com pedido de prioridade, devido à idade, não sei o que, ignoraram tudo, jogaram para agosto. E eu tenho certeza que quando... Eu queria amenizar esse negócio. Por favor, conclua, porque eu quero só contar uma história, um memezinho que eu recebi na internet, que é o seguinte: numa audiência de separação de família, né, de divórcio, o juiz pergunta para o garotinho: você quer ficar com a sua mãe? Não quero ficar com a mãe não, porque ela não tem dinheiro para me sustentar. Você quer ficar com o seu pai? Eu disse: não vou ficar com o papai não, porque ele bate na mamãe e bate em mim. Eu disse: então com quem você quer ficar? Eu quero ficar com o senhor juiz, que o senhor ganha 33 mil reais por mês, auxílio paletó, auxílio moradia, e ainda demora para dar decisão. Mas então, Leonel, a impressão que passa, pelo menos passou para mim, é que a manobra da Tupi é sempre postergar. Eles apelam para tudo, é uma vírgula, é não sei o que, e isso vai render muito. Eles só fazem acordo quando a gente chega na fase de execução. Que aí não tem jeito. Que aí é ou pagar ou penhorar. Aí eles procuram a gente para fazer acordo. Foi assim com um companheiro que eu não posso citar o nome aqui, sim, mas que já entrou, a ação dele transitou em julgado, porque a ação dele era um pouco antes, ele foi daquela leva que saiu quando a nativa acabou. Quando a nativa acabou, ele entrou com a ação dele transitou, a rádio tentou de todas as formas postergar, e aí no momento em que o juiz determinou a ação de execução, fez o cálculo, não tinha mais recurso para cálculo, não tinha mais recurso para nada, tinha que pagar ou pagar,
e aí era o caso de, se descumprisse o prazo, a gente pediu a penhora, aí a rádio pediu para procurar e parcelar. Para você ver que já é uma estratégia mesmo, é uma estratégia assim, vamos tocar a nossa rádio. E o grande problema disso tudo é que a gente está lidando com famílias que precisam. Quem conseguiu construir, a gente sabe que no nosso movimento... Segura, mas a maioria não. Pois é, a gente sabe que dentro da nossa categoria, Fernando, a gente tem pessoas que conseguiram construir... 90% das pessoas estão com dificuldade. Mas 80%, 90% você tinha operadores que, infelizmente, mesmo na época das vacas gordas, as empresas nunca pagaram um grande salário para o operador, para o chão da fábrica. E aí, assim, isso é muito importante a gente colocar, porque tem gente passando fome. Agora, essa reforma que está sendo feita aí, de uma certa forma, para alguns, ela fortalece os sindicatos atuantes. Para outros, ela enfraquece até os sindicatos atuantes, porque agora não é mais obrigatório, né? A questão da remuneração. Qual é a tua expectativa com relação a isso? Olha, isso aí é uma coisa que o nosso sindicato, Fernando, sempre falou desde antes de tentar qualquer tipo de reforma. A gente precisava reformar a relação sindical brasileira. Isso é fato. Nosso sindicato sempre foi contra o imposto sindical. Tem sindicato eu não vou até dizer, de pirulito, por exemplo. Tem. Que na verdade só faz enriquecer o dono do sindicato. Pois é, por quê? Porque a estrutura sindical brasileira, ela, até o ano passado, ela era uma estrutura sindical onde o sindicato não precisava correr atrás de sócio para trabalhar. Era obrigatório. Então, era obrigatório, então sindicatos sem associados, praticamente, com poucos ou 20 associados, se mantinham com a questão do imposto sindical. A gente sempre criticou isso, sempre fomos contra o imposto sindical. Agora você há de convir que também não é justo um trabalhador que não contribui com nada para o sindicato o ano todo ser beneficiado pela convenção coletiva de trabalho, por exemplo. Por quê? O sindicato tem gasto com advogado, com economista, para chegar lá. A gente faz a convenção coletiva de trabalho anualmente, ou seja, anualmente o trabalhador vai ter um reajuste, vai ter os direitos garantidos, e quem constrói isso, quem negocia, é o próprio sindicato. O sindicato que a gente fala é o próprio trabalhador, é só o instrumento do trabalhador. E aí o que eu quero deixar claro aqui é que precisava ser reformada a estrutura sindical, mas de que forma? De uma forma que fizesse com que o trabalhador participasse mais, e não dessa forma que foi colocado. A real é que o governo que aí está, ele, por questões políticas e partidárias, o que ele fez? Políticas partidárias e empresariais. E empresariais, com certeza. O que ele fez? Ele fez uma reforma trabalhista não com o intuito de modernizar as relações sindicais, mas sim de enfraquecer os sindicatos. Porque assim, é correto? Tem que ter imposto sindical? Não, não tem. Ninguém tem que ser obrigado a pagar. Porém, você também, quem não paga, também não tem o direito de ter os benefícios de quem paga. Não é justo você que sempre foi sócio, Fernando, do sindicato, sempre contribuiu, ficar pagando as contas do sindicato, e na hora de ser beneficiado, todo mundo ser beneficiado ao mesmo tempo. Então, o que a gente sempre defendeu em relação a isso? Por isso que é um tabu falar sobre isso, sempre foi, e é importante a gente colocar aqui o nosso ponto de vista. O que a gente sempre defendeu? Que a gente precisa modernizar as relações sindicais. Mas de que forma? De uma forma que incentive o trabalhador a participar. E aí eu defendo, por exemplo, o seguinte: beleza, você não é obrigado a contribuir com o sindicato, mas também você não vai ser beneficiado da convenção coletiva. Claro. Se quiser ser beneficiado da convenção coletiva, vai lá e se associa. Perfeito. É isso que a gente sempre defendeu. E aí, porque dessa forma você estaria estimulando o trabalhador a participar. E aí, as direções sindicais fajutas que você citou, elas seriam mais difíceis de permanecerem, de construírem. Por quê? Porque todo mundo, imagina, todo mundo ia querer participar do sindicato, e por ser um benefício direto, que uma direção, todo mundo ia automaticamente, a direção ela ia precisar prestar conta para um grande número de pessoas. Porque até o ano passado, como é que era? Todo mundo pagava, mas na hora de votar, por exemplo, na diretoria, era só quem é associado. Então o cara construía 10, 20 associados amigos dele, construía o sindicato, todo mundo pagava, e ele ficava
né, se mantinha na direção do sindicato, através com aqueles... na verdade, o emprego, entre aspas. Pois é. E aí, se você muda essa realidade, você não tem o imposto sindical, mas você tem aquela questão de uma contrapartida, olha, se você for sócio, você vai ser beneficiado, se você não for sócio, você não vai ser beneficiado. E aí, isso estimularia os trabalhadores a estarem dentro do sindicato, e daí a participação maior, a melhorar a democracia no mundo sindical. Só que não foi isso que foi feito. A gente sabe que a intenção do governo não foi essa. A intenção do governo foi enfraquecer o que a gente chama de resistência por direitos. É tipo assim, eles estão surfando na onda do dane-se. Assim, dane-se a opinião popular, dane-se a opinião dos trabalhadores, dane-se o que for, vamos trabalhar para melhorar as condições dos empresários, sem ver... Esse governo é um dos piores que o Brasil já teve. Eu queria até fazer, aproveitando dentro desse assunto que você está tocando aí, com relação à dificuldade que é para organizar uma greve. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar, e eu ficava observando lá na Tupi, e colegas, por coincidência ou não, foram justamente os que voltaram ao trabalho, aceitaram essa proposta ridícula que eles fizeram de um salário, mas é aquele tipo de pessoa que vivia assim, não, porque o sindicato não faz nada para ninguém. Quando você marca uma assembleia, eles não aparecem. Entendeu? É uma coisa mais fácil que tem. É aquele time que a gente chama de time de puxa-saco. É verdade. Quando a situação chegou a um ponto insustentável, eles aí começaram todo mundo virou grevista. Eu olhava aquilo como meio desconfiado, entendeu? Aquela reação das pessoas. Teve gente que subia em cima das cadeiras, parecia fazia que ia ter discurso emocionado, lágrimas nos olhos. Parecia que ia ter um infarte ali com aquele negócio todo. E eu aí, foi a única manifestação que eu fiz numa assembleia, foi com relação à greve. Eu falei, gente, vamos analisar bem, direitinho o que a gente quer, para onde a gente quer ir, porque não adianta você fazer uma greve só porque o operador de áudio vai parar. Tem que ter, a categoria tem que ter essa... E alguns lá, na verdade, só entraram na greve porque o operador parou. Porque se o operador parar, você não tem quem é o operador, o ouvinte que não é de rádio, né? É o cara que bota a rádio no ar. Agora, né? Dentro desses colegas, tinha aquele que gostava de levar vantagem em tudo, você via claramente que tinha gente ali, olheiro, para chegar lá e entregar, entendeu? Era um ambiente assim meio estranho, mas a greve estava se sustentando. E o que eles falavam era o seguinte, a gente só vai voltar se eles pagarem no mínimo a proposta, 2 salários em atraso, dos 4, que ia completar o 5º, e um 13º. Como de fato completou o 5º. E mais os 2 13º. E de repente os camaradas aceitaram, voltaram e colocaram lá, tentando passar essa imagem que a greve acabou. E você vê, essa é a pergunta, a greve acabou? Lógico que a greve não acabou. A greve acabou para quem voltou. Quem voltou a trabalhar, a greve acabou porque ele abandonou o que foi deliberado na Assembleia. Agora, a greve continua a greve continua oficialmente, tá? Isso, por que a greve continua oficialmente? Porque foi a decisão da Assembleia. A decisão da Assembleia é uma decisão soberana. E aí, a gente tem no dia, lá em fevereiro, dia 2 de fevereiro, de 2017, a gente realizou uma assembleia onde quase todos os funcionários da Tupi estavam presentes, e por maioria, foi uma árdua discussão que a gente fez, vocês lembram muito bem, foi uma árdua discussão, e por maioria os trabalhadores decidiram permanecer em greve, ou seja, não aceitar a proposta deles, que era pagar um salário dos 7 que estavam em atraso. Então, oficialmente, a greve continua. Agora, para quem voltou, a greve continua? Não. Para quem voltou, não continua. Agora, oficialmente a greve continua. É lógico que a Rádio Tupi ela vai alegar, tanto judicialmente como o contrário. Porém, quem decide se a greve continua ou não são os trabalhadores através do sindicato. Não cabe a eles dizer. Sim. E aí, o que eles estão fazendo na justiça é um absurdo. É um dos absurdos. Que é querer determinar a hora... quando que a greve tem acabado, ou seja, eles querem colocar a goela abaixo do sindicato, ou seja, determinar uma coisa que deve ser feita pelo sindicato. Então o que acontece é o seguinte, gente, não pagou, só tinha 2 maneiras da greve ter encerrado, né? Ou pagando, ou a Assembleia deliberando a volta, aceitando a Agora uma pergunta, você tem muito mais dados do que eu, por força até do seu bom trabalho
no sindicato. Eu acho realmente muito trabalho, acho você uma pessoa bastante empenhada e consciente daquilo que está fazendo. A pergunta é a seguinte: você sabe que nós estamos falando dos diários associados. Certo. Então, em termos de Rio de Janeiro, a gente não está falando só de Rádio Tupi, né? A gente está falando, em setembro do ano passado, do ano de 2017, não é nem do ano passado, é do ano passado? Não, de 2016. Em setembro do ano de 2016, eles demitiram 71 profissionais. Foi a época até que o Jimmy Hall foi demitido e tal, que esses não estavam em greve, foram demitidos e na seguinte conversa: olha, você vai procurar os seus direitos porque nós não temos dinheiro para pagar. Pouco antes ou pouco depois, que agora a memória é curta, eles demitiram todos os profissionais do Jornal do Comércio. Eu não tenho esses dados, mas eu quero crer que com certeza mais de 100, talvez até chegando a 200. E depois, então, houve o lance da greve, que depois de 5 meses, sem as pessoas receber, com 80% dos nossos profissionais passando dificuldades, recebendo cestas básicas do Dom Orani Tempesta, recebendo cestas básicas no mês seguinte da LBV, e também do sindicato, até dos jornalistas, que fez uma vaquinha lá e colocou lá cestas básicas. Então, aí o pessoal entrou em greve automática, porque não tinha nem como se locomover. Essa é que é a verdade. Muito bem, então nós temos aí, provavelmente, não sei se você tem esse dado, eu não tenho, mas mais de 200 pessoas nessa circunstância. Você acredita que os associados vão ter dinheiro para pagar esse povo e continuar vivendo? Olha, eu tenho plena convicção que eles têm essa grana. Só que, o que acontece? Infelizmente, a legislação brasileira, ela não pune o empregador ou empresário que atrasa com o salário. Ela não prende, né? Ela não prende, ela não prende porque isso é um delito criminal, na minha visão é. Claro. Poxa, imagina você prestar um serviço e você não receber. Não, o mais sério que aí caracteriza mesmo delito criminal, conversei recentemente com uma figura tipo desembargador da vida, que dizia, por exemplo, fundo de garantia é crime, você ter fundo de garantia. Você, na verdade, desconta, mas não deposita. Não deposita. Mas e aí? E aí que é o seguinte, Fernando, esse que é o detalhe. Esses caras, eles friamente, eles fazem o cálculo frio, como se o trabalhador, como se o ser humano fosse um número, um objeto. E aí eles fazem um cálculo frio seguinte: salário não tem juros. Então o que acontece? Dinheiro para pagar, eles têm para pagar. Quanto mais tempo, mais barato. Eles têm um império no Brasil. É o Correio Brasiliense, são mais de 12 rádios. E são líderes de audiência em quase todas as rádios que eles possuem. Em todo o Brasil. Então o que acontece? Qual é o cálculo? O cálculo é o seguinte: você atrasa uma conta de luz, você vai ter que pagar com juros, correto? Salário não. Agora, o que você acha do cara que é rico, mercê talvez de várias circunstâncias, e que independe dessa situação? A palavra rico talvez seja um pouco exagerada, mas não. E que, na verdade, tanto faz como tanto fez, porque ele só pensa nele. Essa falta de consciência de classe é que acaba atrapalhando em muito, não só aqueles que são grevistas, bem como o próprio sindicato, não? Não, é esse que é o problema. A classe empresarial, eles têm muita consciência de classe. Eles sabem qual é o lugar, não é à toa que eles fazem o cálculo frio. Quem não tem consciência de classe, como bem o Nolimar falou, justamente o trabalhador. Que nós, às vezes o próprio trabalhador prejudica o próprio trabalhador. Eu lembrei agora, quando a gente vê as histórias da época da escravidão, aí eu me pergunto assim, será que a escravidão acabou? Porque parece, parece uma coisa assim, muito viajante falar em escravidão. Não, mas não é não. Você trabalhou e não recebeu, para mim o nome disso é escravidão. Aí eu coloco o seguinte: na época da escravidão, você tinha negros que trabalhavam na Casa Grande e chicoteavam outros negros. Exatamente. Porque se achavam mais importantes que os outros, não percebiam. Aí o que? Essa é a falta de consciência de classe. Aí você perguntou, assim, a classe empresarial está tendo consciência de classe, estão defendendo o direito deles. Eles estão aproveitando essa maré desse governo ilegítimo, na minha opinião, com todo respeito, para mim é ilegítimo, porque não foi, não foi democraticamente eleito. Eles estão aproveitando essa leva aí para impor
uma perda de direito, ou seja, um ganho de direito para a classe deles. Outra que a gente não pode a deixar. Nossa classe que não está se juntando, não está se unindo. Não podemos deixar de tocar nesse assunto, se o Neymar tiver alguma coisa, complemente aquilo que eu quero falar. É o seguinte, falam tanto na reforma da Previdência, mas, meu Deus do céu, por que não reforma os salários daqueles privilegiados que aí estão, que são juízes, que são magistrados, que são, na verdade, até militares filha de militar, que recebe desde quando é quando, né? Os deputados, precisa de 500 e tantos deputados, que recebem muito bem, ajuda de custo, ajuda, tudo isso. Quer dizer, meu Deus do céu, que loucura é essa? Então, a classe dominante, quando aposentada, ela recebe integralmente o puro salário que ela recebia quando atuante. E o trabalhador cá de fora, que é da ordem de 70%, quando tiver muita sorte, ele vai receber 5 mil e poucos por mês. Quer dizer, meu Deus do céu, isso é um país injusto totalmente. Esse que é o problema. Eles colocaram a reforma da Previdência como uma reforma essencial para a questão financeira do país. Ou seja, eles colocam, o governo, Fernando, acabou de isentar mais de 1 trilhão do ponto de vista dos próximos 20 anos aí, para as petroleiras que vão explorar o nosso pré-sal. Ou seja, além de liberar o pré-sal, que é um patrimônio nacional, natural, um patrimônio que é dos mais valorizados, qualquer país no mundo, para você explorar o petróleo desse, tem que no mínimo invadir ele e fazer guerra. No Brasil não precisou disso não. Basta fazer uma ligação para Michel Temer que eles conseguiram. Ele resolve o problema. Mas sendo mais objetivo, os caras, além de entregarem o pré-sal, eles acabaram de anistiar para os próximos 20 anos, alegando que isso é um investimento, mais de 1 trilhão em impostos que as petroleiras deveriam pagar, ou seja, royalties que as petroleiras também deveriam pagar para poder explorar o pré-sal. Eles liberaram o intuito de uma falsa empregabilidade, ou seja, para que as empresas tenham mais, queiram mais explorar o nosso patrimônio aqui. E aí eles alegam que que a Previdência é deficitária, coisa que já foi provado que não é deficitária, já foi feita uma CPI, já está claro que não é deficitária a Previdência Social brasileira. Para quê? Só que a gente sabe por quê. A gente sabe. Por quê? A gente sabe que 40% da receita tributária, ou seja, a receita de impostos do governo federal, ela é revertida para pagar juros da dívida pública, ou seja, grandes bancos, grandes empresas emprestam dinheiro para o governo e recebem a juros aí na ordem até ano passado de 14%. Ou seja, todo mundo quer emprestar dinheiro para o governo brasileiro. Claro. E aí, logicamente, num jogo de toma lá da cá, os grandes bancos, eles emprestam dinheiro e depois querem ter a garantia que vão receber. Para eles terem a garantia que vão receber, eles têm que garantir que o governo gaste menos com outras coisas. Da onde que o governo quer tirar? Dos trabalhadores, da Previdência, para poder pagar. Não, é sempre então, assim, quem foi que colocou eles lá? Não foram os banqueiros? Então os banqueiros estão cobrando a conta. E aí, a gente aqui que é cidadão, a gente fica assistindo isso, eles na cara lavada, eles falam lá. Você viu lá, tem um deputado federal lá, o Carlos Marum, fala o nome, não sei nem se seria, quando ele vem de falar o nome para não ficar dando ibope para esse tipo de pessoa, o cara comemorou, tudo está no seu lugar, graças a Deus. Meu Deus. Quando o Michel Temer foi aliviado de não ser processado. E aí você coloca ali o jogo de interesses rasgado na cara da população e a gente assistindo isso anestesiado. Agora, uma coisa que é meio decepcionante para mim, que ando frequentando os tribunais do trabalho, né, e aí a pergunta que você naturalmente frequenta muito mais, porque a Globo agora demitiu um monte de gente, parece que a Band anunciou que ia demitir 300 pessoas do país, não sei se isso se concluiu ou não, mas pelo menos foi noticiado. Né? A pergunta é a seguinte: você acha que o magistrado brasileiro ele tem a percepção da dificuldade que o trabalhador passa, ou ele vai adiando assim 1 ano, 2 anos e tal, porque tem, de uma certa forma tem medo dos conglomerados? Então,
O magistrado, assim como qualquer outra classe brasileira, Fernando, ele está dividido. Por que ele está dividido? Você tem grandes amigos, que eu sei que você tem um excelente hall de amigos aí, desembargadores, etc. E você sabe que nem todos nem todos pensam como essa casta que está aí, que pensam só em si próprio, ou seja, pensam nos seus próprios privilégios. Aí o que eu quero dizer com isso? Que a elite, foi ela que formulou as leis, formulou o sistema, em primeiro lugar, para defender a própria elite. Si própria. Lógico, é óbvio, eles, em primeiro lugar, defendendo os próprios interesses. Por que eu sou, Fernando, por que eu me intitulo um ideológico revolucionário? Porque eu entendo que para a gente poder fazer a verdadeira mudança no país, só através de uma revolução, ou seja, tem que dar poder ao povo, do povo construir uma legislação, um sistema que proteja em primeiro lugar o povo, e não simplesmente uma elite. Eu defendo a tese de que há muito tempo atrás, eu já defendia isso, é o seguinte: você se elege, por exemplo, deputado, ou passa num concurso de juiz, não importa. Ele, coitado, luta, estudou pra cacete, tudo bem e tal, mas, ou então participou de maracutaias para poder chegar lá. Quando chega, mas ele aqui, então ganhava o que se ganha aqui, R$1.000, R$2.000, R$5.000 por mês, sobrevivia aos trancos e barrancos. De repente, ele se vê ganhando R$33.000 e outras coisas. Tem aquela maracutaia de pegar metade do salário do outro, que trabalha para ele, aquele que não vai porque não cabe no gabinete, tudo isso. Aí ele se sente acima do bem e do mal, entendeu? Ele pensa assim: não, mas o Leonel não está nessa situação porque não soube aproveitar o momento. É o típico raciocínio da estupidez, digamos assim, mas que prevalece na cabeça dessas pessoas. Legal, eu posso fazer uma pergunta, mudando rapidinho? É com relação ao patrimônio dessas empresas que demitem e não pagam. Por exemplo, o sindicato tem muita dificuldade para levantar esse patrimônio, porque a Tupi ela vendeu um prédio lá na Rua do Livramento, que ninguém sabe para quem foi vendido, por quanto foi, comprou um prédio lá na Fonseca. O fisco deveria saber, entendeu? né? E, sabe, o argumento é sempre esse: não tem dinheiro. Fecharam o Jornal do Comércio, fecharam a Rádio Nativa. Patrimônio, é difícil o sindicato conseguir levantar isso? Não é difícil levantar. A gente sabe, como eu falei, o Fernando me perguntou aqui, se eu acho que eles têm dinheiro para pagar. Eu acho que eles têm dinheiro para pagar, porque eu sei o patrimônio deles, não é difícil. O grande problema é que é o seguinte: a gente pediu uma liminar, vocês lembram? A gente pediu uma liminar lá para bloquear os bens dos associados, ou seja, dos condôminos, dos donos dos diários associados, e o juiz em questão não deu a liminar para a gente, alegando que eles também têm carteira assinada, ou seja, que eles eram empregados. E aí, a mesma coisa acontece nos processos, como eu te falei. Eles enrolam. Qual é a chance que a gente tem de pegar um patrimônio desse e dar na mão do trabalhador? É num processo, quando ele transita em julgado, ele vai para a execução, na execução a empresa não paga, e aí ela tem que pagar. E aí é nesse momento que a gente tenta a penhora de algum desses bens. Mas eles, como eu estou te falando, a prática da Tupi não é diferente de outras empresas canalhas que tem por aí em outros setores. Mas no caso da Tupi, o que eles fazem lá? Quando chega nesse momento, ou eles buscam acordo, ou eles tiram o dinheiro e pagam. Tiram de algum lugar, porque aí vira prioridade. Aí não tem só aí que vira prioridade. Isso demora em torno de quantos anos em média? Dá para fazer um cálculo? Rapaz, não tem como te falar em média. Tem como te falar, um mínimo aí, um processo mínimo aí de 2 anos. De 2 anos. 2 a 3 Agora, anos. depende muito da vara que você vai ser distribuído. Depende muito depois, em segunda instância, qual é a turma. Porque, como eu te falei há um pouco tempo atrás, o que acontece? A classe dos magistrados brasileiros também é dividida. Então, assim, você tem magistrados extremamente competentes. Fantástico. Quando o advogado fica lá, nossos advogados lá do sindicato, que já são cascudos, né, como a gente diz, que já conhecem praticamente todas as varas aqui do município do Rio de Janeiro, são mais de 100 varas trabalhistas, ele fala assim: pô, caiu naquela vara, pô, caiu bem.
Por que caiu bem? Porque eu gosto do juiz? Não. O juiz é ágil. Porque o juiz é ágil. Você pega ações na justiça que a primeira audiência é marcada em 3 meses, que já é ruim, porém comparado ao que você tem na real, é muito distante, é rápido. Então o que acontece... E outra coisa, Leonel, até essa desconexão existente entre as varas, porque você tem computador, só que o computador não está conectado com o outro e assim sucessivamente, interessa a classe dominante. Lógico. Por isso que não é todo conectado no Brasil, que agilizaria, não sabe, de 100 mil processos atrasados, por exemplo. Exatamente isso, Fernando. O que acontece? Os próprios magistrados brasileiros, eles fazem parte dessa classe dominante. Alguns têm mais consciência que são apenas trabalhadores, alguns, mas outros não. Outros não. A gente costuma dizer o seguinte: quem é que tem condição de chegar a ser um magistrado brasileiro, a ser um desembargador? É o filho do empresário que teve condição de estudar nas melhores escolas. Claro. Existe a exceção da regra? Aquela pessoa dedicada? Existe. Mas como o nome já diz, é exceção da regra. A regra, ou seja, o que acontece normalmente é que é justamente aquele filho do empresário. Você pega aí os grandes magistrados, os grandes desembargadores aí, os grandes não, qualquer desembargador brasileiro, seja na justiça trabalhista, seja na justiça civil, você vai ver que no ruim ele também tem uma empresa. Então ele já tem um modo de pensar um pouco patronal, etc. O que acontece é o seguinte: porém, se você conversar com qualquer empresário, ele vai te falar justo o contrário. Ele vai dizer que a nossa justiça ela é paternalista. E por que vai existir? Como eu falei, eles nunca vão dizer o seguinte: não, um patrão, ele nunca vai virar para você e falar assim: olha, eu estou te contratando porque eu quero te explorar. Você tem uma voz excelente, Fernando Sérgio, você vai trazer dinheiro pra caramba pra minha rádio, só que... E aí eu vou te pagar metade do que você vai ganhar, a outra metade eu vou pegar essa mais-valia aí e vou me apropriar. Ele não vai falar isso. Ele vai falar assim: olha, eu estou te dando uma oportunidade, eu estou te dando a oportunidade de trabalhar, eu estou gerando renda para a população. Como eu falei no começo, é até eterna discussão entre o neoliberalismo, né, e o socialismo. Ou o liberalismo, o socialismo, que a gente fala do econômico. Porque quando a gente, às vezes confunde, o liberalismo econômico é o direito que os patrões querem de nos explorar. É diferente do liberalismo social que a gente defende. Então, assim, essa que é a questão. Então, assim, aí, como eu estou te falando, não adianta a gente ficar igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, fica nessa discussão eterna. Ah, mas eu que emprego, eu que gero renda. Ah, mas você está ganhando lucro com a minha mão de obra. A questão não é essa. A questão é assim: o que você é na sua vida? Você vende a sua mão de obra para sobreviver? Se você vende a sua mão de obra para sobreviver, você é um proletário. E se você é um proletário, bicho, defende os seus direitos como proletário. Olha, então, assim, eu não estou aqui para xingar nenhum patrão, é minha função. Eu quero te convidar para, pelo menos, se possível, uma vez por semana, ou de 15 dias, a hora que você chamar, estamos aí. Não, já está convidado. Já está convidado. A gente vai articular isso. Eu queria fazer uma pergunta só em 30 segundos. Leonel, você tem noção, por exemplo, a Tupi, ela andou uma época que ela pagava carnê, tipo Casa de Bahia. O salário era 20%, depois mais 5%, mais 1%. Outras rádios fizeram isso? Ou foi só a Tupi que adotou o mesmo procedimento adotado pelo governo do Estado, que coincidentemente ela não criticava? Não havia uma crítica ao governo Cabral. Pelo contrário. Pelo contrário. Era só elevando ele. Graças a Deus não estava na só depois que ele foi preso, aí começaram a falar alguma coisa. Mas esse negócio de dividir o salário em parcelas, tem outras emissoras fazendo isso? Infelizmente tem. Infelizmente tem outras emissoras, não do porte da Tupi. Emissoras menores. Talvez por dificuldades mesmo. Por dificuldade mesmo. Agora, quando a empresa procura, antes de acontecer, procura o sindicato e fala: olha, estou com essa dificuldade, dá para a gente tentar parcelar? O que o sindicato faz? Procura os trabalhadores. Se for comum acordo com os trabalhadores, olha, gente, vocês já tinham enviado a galera. E aí a gente conversa. O grande problema da Tupi, é que eles fizeram aquela coisa assim, sem consultar, aquela coisa covarde mesmo. Tipo assim,
deixa eles correrem atrás primeiro. Eu não vou ser digno com os funcionários. Então aquela máxima da família Tupi, que foi criada por vocês, na verdade, que a família Tupi foi criada... Sabe como é que surgiu isso? Família Tupi? Surgiu com o Roberto Canazzo. Olha, Canazzo foi o contrário. O Canazzo foi para lá, Canazzo sempre foi um idealista, um belo de um comunicador. E ele foi, talvez, mas a Lúcia Leme, imagino, se eu estiver errado, Canazzo me corrija, foram os autores de Família Tupi, mas não Família Tupi não, da família Manchete. Na época que eu deixei a Globo, fui para a Rádio Manchete nos anos 80. Então a Manchete daquela época, que chegou a ser até 4º lugar, 3º lugar, foi uma época bastante interessante, ela falava Família Manchete. Família Manchete, era muito Canazzo que fazia isso, com o seu poder de comunicação. Quando o Canazzo foi para Tupi, então eu penso que ele foi um vetor para transformar essa coisa da família Manchete na família Tupi. E na verdade isso é muito bonito do ponto de vista do ouvinte, mas do ponto de vista dos familiares, entre aspas, é entre aspas mesmo, porque aquilo nunca foi família. Foi família para os trabalhadores. Assim, para os Agora, trabalhadores. o que a empresa faz de forma sorrateira, não tem outro nome, sorrateira, ela se apropria desse ideal de família, que é um ideal de família agradável de você ouvir. É o canto da sereia. Você ouve, puxa vida, família Tupi. Meu Deus do céu, eu ganho salário mínimo, mas eu estou com a família Tupi. Que maravilha. O fulano do tal de 6 às 9, o outro de 9 ao meio-dia estão ganhando tubos de dinheiro. E o Brasil continua. Só que a família Tupi é uma consciência entre os trabalhadores que produzem. Só que a empresa, ela pega esse ideal, coloca e usa esse ideal no intuito de convencer o trabalhador que ele deve trabalhar e não ser o tanto quanto, ou seja, trabalhar em prol do bem do empresário. Então, assim, às vezes, importante dizer, às vezes o próprio trabalhador se deixa levar por essa falsa ideologia. O próprio trabalhador se deixa. Não, porque é fácil, né? Você parte com isso, né? É maravilhoso. A gente está vivendo de discurso. Não ouça só o discurso. Não acredite só no Leonel, só no Fernando Sérgio, muito menos no Lorimar. Vê se tem conteúdo, pelo amor de Deus. A situação do país que nós vivemos é exatamente por isso. Eu ia tocar, e nós em outro programa nós vamos tocar, porque já estamos praticamente no avançado da hora, eu ia tocar na insegurança do Brasil, que ela remete exatamente à falta de estudo, à falta de saúde, à falta de condição do filho do trabalhador, na realidade, poder ter acesso, como disse muito bem, disse o Leonel, é o seguinte, essa coisa, 70% talvez dos magistrados são aqueles que vieram de famílias abastadas, que puderam pagar bons cursos, e uns 30% foram os lutadores que foram lá, arrebenta daqui, arrebenta dali, e de repente cheguei. Eu conheço particularmente um nessa circunstância. Então é aquela história, quer dizer, meu Deus do céu, se nós não acordarmos para uma consciência política de que há necessidade de uma reformulação de um modo geral da política brasileira, e política é vida, gente, não há outra maneira. É uma pena, o programa é de apenas 1 hora. Eu quero agradecer a sua presença, o Leonel. Mande um abraço para mim, para os nossos amigos lá do sindicato, e microfones à sua disposição para você fazer as suas despedidas. Não, é um prazer estar aqui, Fernando. Eu quero agradecer, eu quero deixar registrado aqui o seguinte, que com todo respeito a todos os comunicadores, você citou aí Canazzo, meu camarada, Lúcia Leme, trabalhei muito com ela, todos os comunicadores que eu tenho o maior respeito. O Fernando Sérgio, ele é um cara que tem um caráter admirável. Muito obrigado. O Fernando Sérgio, se ele quisesse, ele estaria ainda na Tupi. Foi cooptado para continuar na Tupi, ou seja, todo mundo sabe que ele tinha a condição de garantir uma receita própria através de convênios por fora, como outros grandes comunicadores também fazem. Só que eu acho que a decisão dele foi muito ética no sentido individual. Não deve ter sido uma decisão difícil para você na época. Perdi mais de 40% dos meus ganhos. E o que acontece? Por pessoas que não se sei se a palavra é muito forte, que não se vendem como você fez, não se deixou levar apenas pela questão material, mas pela questão de integridade ética, que
A gente tem esperança, por isso que eu faço maior questão, por isso que maior questão de estar aqui contigo, e te admiro muito, tá, Fernando? Muito obrigado, recíproco é verdade. Por dois motivos: um, pela sua capacidade profissional, que você é um dos maiores comunicadores do Brasil, sem dúvida, e segundo, pela tua integridade. Beleza? Eu não lhe conhecia, a gente acabou se conhecendo na época da greve. Foi bonito. Eu só te conhecia como comunicador, de longe, mas quando me perguntam quem você acha que é o maior comunicador do Brasil, eu avalio pela consciência de classe que o comunicador tem. Porque tem muito comunicador aí conhecido, famoso e conhecido. Mas daí, quando a gente vê na prática o que esse comunicador fez pelos radialistas, o que esse comunicador fez pelos trabalhadores de comunicação, quem demonstrou na prática algo que pode ser levado para o bem, do ponto de vista coletivo, que eu conheço, chama-se Fernando Sérgio. Então, beleza? Muito obrigado, Leonel. Um abraço grande para você. Estamos juntos. Meu caro Lorimar, muito obrigado. Obrigado a você, Fernando. Obrigado, Leonel. Valeu mesmo. Muitos esclarecimentos. Foi muito bom. Estamos nessa luta aí. Exatamente. Gente, nós estamos encerrando o programa do dia de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês, né? E lembrar que amanhã, 8 horas da manhã, estaremos de novo aqui com o nosso programa. Esse programa ele continua no Facebook, não só nos meus perfis 1 e 2, como também continua nas fanpages, né? Fernando Sérgio Comunicador, Fernando Sérgio Radialista. E no YouTube você bota lá, programa Fernando Sérgio, por favor se inscreva. É muito importante que você se inscreva no YouTube. E aí você vai receber, a cada vídeo novo nosso, você vai receber a informação. Muito obrigado, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro. Namastê.